Aleluia, Jesus. Podem se assentar, queridos irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías. Isaías capítulo de número 40. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Isaías 40. Nós vamos ler os versos de 28 em diante. Isaías capítulo de número 40, verso de número 28 em diante. Diz assim a palavra de Deus através do nosso irmão Isaías, profeta Isaías. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido Deus, nós queremos colocar agora as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas a ti. Nós viemos aqui para te louvar, para te adorar, para prestar o nosso culto, prestar a nossa adoração ao Senhor. Portanto, Deus, fala conosco. Fala aos nossos corações, fala a nossa alma, Senhor, e a Tua palavra ela possa ser poderosa em nós. E que Teu Espírito, assim como nós que aqui estamos, ó Deus, possa também operar na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem e possam ser em Ti, Senhor, fortalecidos em nome de Jesus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Isso que nós te pedimos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus, irmãos. Confesso aos irmãos que desde a semana passada, quando a gente veio aqui na quinta-feira, a gente sempre conversando com os irmãos, a gente sempre tem uma grande preocupação em tentar levar uma mensagem sempre de conduta. Porque eu entendo, eu penso que Deus ele opera nas nossas vidas a partir do momento que nós nos posicionamos diante dele, através das nossas atitudes, através da nossa fé, da nossa obediência. Então, quando a gente sabe se colocar diante de Deus, ou se manifestar diante de Deus, se apresentar diante de Deus, Deus vê as nossas vidas, Ele percebe, assim como percebeu a vida de Jó. Viste meu servo Jó, homem fiel, justo. Ontem nós estávamos aqui na igreja e na oração, e terminou a oração, a Ana trouxe uma reflexão, e ela falou do justo que não é desamparado, a sua descendência também não vai mendigar o pão. E a gente compartilhou, até no final a gente falou assim, mas quem não será desamparado e que não vai ver a sua descendência mendigar o pão é o justo. A condição, né? Se o meu povo se colocar na condição, aí Deus vai fazer tudo, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai atender os nossos pedidos. Se você me ama e guarda os meus mandamentos, aí eu vou ouvir a oração de vocês, se vocês fizerem ao Pai, e em meu nome vocês vão receber. Então sempre tem uma condicional nas nossas vidas. Se você trabalhar bem na sua empresa, na empresa da qual você foi contratado, você vai receber o salário no final do mês. Mas se você não trabalhar bem, é capaz de você ser mandado embora e ficar sem o salário. Até a Ana falou algo sobre isso ontem. Então sempre tem uma condicional. A condicional é o que vai garantir para nós o que nós vamos receber. Se eu trabalhar o mês todo, eu recebo o mês todo. Mas se eu não trabalhar todos os dias, eu vou receber aquilo que eu trabalhei. Somente aqueles dias que foram prestados serviços.
E eu entendo que Deus, nosso Deus é um Deus justo, que não deixa, Ele vê as nossas obras, Ele vê a nossa vida, Ele olha para a gente, e Deus ele tem uma expectativa, assim como a humanidade tem uma expectativa a respeito dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus. E Deus também tem uma expectativa a respeito dos seus filhos, e Deus espera que os seus filhos sejam filhos. Deus espera que a sua igreja seja igreja, Deus espera dos seus servos que sejam servos, Deus espera dos seus soldados que sejam soldados, Deus espera de nós, dos seus sacerdotes que sejam sacerdotes, né? Ele espera de nós uma conduta, uma posição, e olho muito para isso com muita seriedade, porque nós precisamos viver isso de uma forma. Ele fala que nós somos os galhos que fomos enxertados na videira. E esses galhos agora têm que produzir frutos. Então, se eu sou galho, eu tenho que dar frutos. Eu tenho que produzir frutos. Se eu não estiver produzindo frutos, tem alguma coisa errada na minha vida, que não está dando correto. E o Senhor já me orientou que se eu não produzir frutos, eu posso ser cortado. Então, como galho, como enxertado nele, na videira verdadeira, eu tenho que ser um cristão, um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher, você também. Nós devemos ser aquilo e darmos aquilo que Deus espera. Nós devemos frutificar. Deus, Ele dá talentos para nós, e Ele espera o que de nós? Que nós devolvemos a Ele os talentos multiplicados. Então Deus te dá talentos, Deus te dá alguma coisa. O que Ele vai esperar lá no final, irmãos? Porque no final que tudo vai ser colocado na mesa. Ele espera que tudo aquilo que Deus nos deu, nós entreguemos a Ele multiplicado. Mais do que aquilo que Ele nos deu. Se Ele te deu um talento, devolva mais talentos. Se Ele te deu 5 talentos, devolva mais talentos. Porque nós vivendo assim, nós vamos receber de Deus também. E Ele fala assim: olha, servo bom e fiel, vende, entra aqui, entra para o gozo do teu Senhor, viva, agora se beneficie ou goze dessa mesa que eu coloco diante de ti. E eu sempre penso muito nisso e levo isso muito a sério. E às vezes nós, nessa nossa condição de pastorear, e a gente fica naquela nossa preocupação de trazer essa mensagem, sempre trazer essa mensagem, mas nós também entendemos que nós somos homens e somos necessitados. Nós não somos super-homens, nós não somos as mulheres não são mulheres maravilhas, e nós temos as nossas necessidades, e Deus também vê que nós somos falíveis, nós não somos tão potentes, e essa percepção também é importante da nossa parte. E eu quero falar hoje, então, de renovar as nossas forças, né? Não quero falar de se posicione, mas nós nos colocarmos diante de Deus na condição daquele que é falível. Eu não sou tão forte. Nós não somos nós não somos invencíveis. Nós somos vencíveis. Nós podemos perder, nós podemos nos desgastar, nós podemos cansar, nós nos cansamos, porque nós não somos ainda perfeitos. Nós não vamos nos cansar mais quando nós chegarmos lá na glória, quando nós chegarmos nos céus, quando acabar essa jornada. Aí não haverá mais dor, aí não haverá mais necessidades, aí não haverá mais lágrimas. Mas enquanto nós estamos aqui, haverá dores, haverá cansaços, haverá frustrações, haverá faltas de força, haverá muitas coisas que vão fazer com que nós possamos vir a esmorecer, a perder o ânimo. Mas aí, amados, é maravilhoso, porque o nosso Deus é um Deus que Ele conhece a gente. Ele sabe a tua capacidade, Ele sabe a minha capacidade, Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe até quando eu posso resistir. Ele sabe até onde vai as minhas forças. Ele sabe até onde vai a minha resistência. Ele sabe até onde você aguenta. E Ele nunca dá nada que nós não possamos suportar. Ele nunca dá nada que nós não possamos passar. Mas nós somos carnais, nós somos de carne, nós somos de osso. E às vezes a gente enfraquece.
Mas o melhor de Deus, irmãos, é que Deus sabe disso. Mais do que nós mesmos, porque muitas vezes nós mesmos nos iludimos pensando que somos fortes. Pensando que nós somos melhores. Mas o apóstolo Paulo falando sobre isso, não sabe o que ele fala? Quando eu pensei que eu era, aí era que eu não era. Quando eu pensei que eu estava forte, eu estava fraco. Quando eu pensei que eu conseguia, eu não conseguia. Porque nós nos enganamos até nisso, na nossa força. Nós falamos assim, não, até aqui eu resisto, eu posso suportar, eu aguento, mas na realidade nós não sabemos os nossos limites. Nós não sabemos até quanto nós podemos, nós não temos esse aparelho que mede a nossa força, que mede a nossa resistência. Talvez se você for fazer um teste físico, numa esteira, um teste ergométrico, o médico ele vai saber o quanto você corre, a tua resistência física. Mas a tua resistência espiritual, a tua resistência emocional, a sua resistência de ser humano, essa resistência não dá para se medir. A grande beleza de Deus, a gente pode perceber o grande amor de Deus, irmãos, é que Ele fala para a gente que mesmo quando nós estivermos maus, Ele vai estar sempre conosco para nos ajudar. Mesmo quando a gente não conseguir ver mais esperança, mesmo quando a gente não conseguir ver mais resultados, quando a gente não vê mais nada pela frente, a gente só está vendo o deserto, Deus ainda está vendo a terra prometida que nós ainda não conseguimos ver. Mas Ele, pelos olhos dEle, a onipotência dEle, a onipresença dEle, Ele já sabe que tem um lugar lá na frente, muito mais lá na frente, que é o lugar que Ele quer que nós cheguemos e que é um lugar que mana leite e mel. Mas nós às vezes não conseguimos ver esse lugar. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tiveram essas experiências. Eles não conseguiram ver o lugar que Deus falou que ia enviar eles. E aí essa falta de entendimento com relação a não conseguir ver, essa falta de entendimento de não perceber que Deus estava com eles e que ajudaria eles a chegar, fez com que eles caíssem no meio do caminho. Foi a falta da capacidade do povo de perceber que se Deus falou que iria levar a uma terra que manava leite e mel, Ele iria levar, e só bastava então a gente esperar, eles esperarem. Mas só que de toda aquela multidão, somente 2 camaradas, Josué e Caleb, que saíram do Egito, perceberam. Eles conseguiram sentir o calor de Deus. Eles conseguiram perceber o amor de Deus. Eles conseguiram perceber a preocupação. Eles conseguiram perceber que Deus fala para a gente todo dia, que está do nosso lado, que vai estar com a gente diante dos desafios. Quando as coisas ficaram feias lá para Moisés, quando as coisas ficaram feias para eles mesmos, eles ainda estavam lá, no meio do caminho, eles ainda não tinham chegado, ainda não tinham concluído. E o texto de Isaías capítulo 40, ele fala que Deus, profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de fortalecimento, ele traz uma palavra de renovação, ele traz uma palavra de esperança. Lembram que Isaías, no começo, irmãos, a palavra, o que Isaías estava vendo, César, era que o povo estava mal. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, o negócio está feio aqui. A situação não está legal, não é agradável a Deus o que está acontecendo no nosso meio. Perderam a perspectiva de Deus, perderam, e aí vem castigo de Deus, aí vem mão de Deus, aí vem tudo que a justiça de Deus. E aqui ele traz uma palavra de consolo, ele traz uma palavra de esperança. Ele quer falar ao coração do homem, ele quer falar à alma do ser humano, falar assim, cara,
Você não sabe. Você não sabe. Você não ouviu que Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa? Ele não se fatiga? Você não sabe? Você não ouviu? A palavra que Deus, o cuidado de Deus para nós, e a palavra para nós nessa noite é essa palavra de conforto, essa palavra de consolo, essa palavra de renovação, de esperança para nós, para que nós não fadiguemos, para que nós não venhamos a morrer no caminho, porque o que Deus quer para nós, irmãos, é que nós cheguemos. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, o que Deus quer para todos nós é que nós concluamos a jornada, é que nós terminemos a caminhada, é que nós passemos pelos processos, é que nós passemos pelas provas, pelos testes, tenhamos experiências, mas que nós não percamos a esperança. E aí eu vejo o cuidado de Deus, o grande amor de Deus, que Deus sempre fala para nós, quando nós não vemos mais, Ele fala assim: eu estou aqui, eu ajudo. Quando a gente não tem mais esperança, quando a gente perde as esperanças, quando a gente perde as forças, Ele fala assim: não, saibam de uma coisa, eu não canso, eu não deixo, eu não abandono, eu não vou deixar só, eu vou estar junto, eu vou andar com vocês, eu vou renovar vocês, porque a gente cansa. Mas se a gente não se a gente perder a perspectiva de que Deus não cansa e de que Deus está aqui, que Deus vai dar forças, que Deus vai dar direção, que Deus vai dar a palavra, que Deus vai fazer, a gente vai segurar na mão e vai fazer a gente chegar no final, a gente para, a gente desiste, a gente abre a mão, a gente desconecta de Deus. A gente não sente mais nem prazer às vezes em Deus. Mas a palavra diz que Ele não se cansa. A palavra diz que Deus não se fatiga, porque Ele criou tudo. Ele criou a terra, Ele criou todas as coisas, Ele criou o fim das terras, Ele criou a gente, Ele formou a gente, e Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Eu gosto de um texto que o Senhor fala assim: lembrem das coisas da antiguidade, não se esqueçam das coisas que eu fiz, não se esqueçam daquilo, da forma que eu operei, da forma que eu trabalhei, dos milagres que eu realizei, eu ainda continuo fazendo. E a palavra de Isaías, ela é uma palavra que vem com essa perspectiva de que nós precisamos renovar, e de que Deus é o nosso renovador. É Ele que fortalece a gente, não é a minha força, não é a sua força, não é o meu entendimento, não é o seu entendimento, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade, não é o meu talento, não é o seu talento, é Deus que faz as coisas acontecerem. Porque é Ele que faz forte, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é com as nossas condições. Aliás, Deus gosta que as coisas sejam feitas por Ele, e Ele quer que nós vejamos que o que está sendo feito foi feito por Ele. Eu lembro de Gideão, que estava sendo afrontado, a nação sendo afrontada por tantos inimigos. Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, preciso que tu resolva esse problema. Resolve o problema aí, Gideão. O problema é esse, você tem que solucionar. E Deus coloca a missão nas mãos de Gideão. Mas Gideão fala assim: beleza, ele provou a Deus, ele fez o teste. Olha, Senhor, se o não... Mas Gideão foi influente o suficiente
Gideão foi convincente o suficiente para juntar 32 mil homens. E quando ele junta os 32 mil homens, Deus chega para ele e fala assim: tem muita gente. Você pode dar uma glória a Deus, amados? Tem muita gente. Não é no que tu pode fazer. E aí ele chega e faz uma prova, Deus faz uma prova, e uma multidão vai embora. Olha, quem não quiser ir, quem tiver com medo, quem tiver cansado, pode ir embora. E naquele mesmo momento foi uma multidão, abandonou e ficaram poucos. Deus manda fazer uma outra prova, ele faz uma outra prova. E daquela multidão que sobrou, só 300 ficaram. 300 homens para lutar com uma nação inteira. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer dar a glória dele para ninguém. Ele precisava que fosse aqueles 300, para que Gideão e aqueles 300 de toda Israel pudessem perceber que quem ganhou a batalha foi Deus. Ninguém, não foi com a força de Gideão, a capacidade, a eloquência, o poder de convencimento que ele teve. Não foi com as forças daqueles 32 mil soldados, com a habilidade daqueles 32 mil homens, mas foi só com aqueles 300 para mostrar que é Deus que nos fortalece. É Deus que faz. Porque nós às vezes ainda colocamos a nossa força, a nossa habilidade, os nossos braços, e a gente pensa que é a gente que vai mudar, que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir, e a gente não consegue, porque muitas vezes nós nos cansamos às vezes. Mas diz a palavra, e o texto diz no verso de número 29, faz forte o cansado. Quem é que faz forte o cansado, irmãos? Não é o amigo que está do lado que vai fazer esse cansado ficar forte. Não é a família dessa pessoa que vai fazer ele ficar forte. Não é o pastor daquela pessoa que vai fazer ele ficar forte. É Deus que vai fazer ele ficar forte. Porque é Deus que faz nós ficarmos fortalecidos. Não, a força não vem de ninguém, ela vem do próprio Deus. E Deus quer lembrar isso para a gente, que quando nós estivermos cansados, quando nós estivermos abatidos, quando nós estivermos esgotados, quando nós estivermos sem esperança, nós esperarmos nele. Não sabes que o Senhor, Criador, o Eterno, Criador dos céus e das terras, é Ele não se cansa, Ele não se fadiga, e que Ele pode esquadrinhar o seu entendimento, e é Ele que faz forte o cansado. E é o Senhor Ele coloca aqui ainda uma informação importante: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós não conseguimos entender Deus e a maneira que Deus opera, mas é Deus que faz do cansado um homem forte, e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Sabe, irmãos, a gente pode estar se enquadrando nesse painel, nessa paisagem: cansaço e sem vigor. E às vezes a gente está colocando as nossas expectativas no pastor, na liderança, no irmão, na igreja, em tantas outras coisas, na nossa vida comum, no serviço. Não é. É Deus que faz você forte. Ele está passando por aqui hoje só para dizer que a nossa força não vem de nenhum lugar a não ser dele. Aleluia! Que quando você estiver cansado, o passo que você for dar, é Deus que está te ajudando a dar esses passos. Eu quero falar para vocês, irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês estavam cansados, trabalharam, estavam esgotados, quem sabe até desanimados e abatidos, mas quando vocês colocaram no coração de vir para a casa do Senhor, foi o Senhor que deu a força para vocês chegarem aqui. Foi o Senhor que ajudou, foi o Senhor que abriu os olhos, foi o Senhor que deu esse entendimento, essa capacidade de entender e de dar esse passo. Não foi você só.
é o Senhor. Aleluia. Porque nós somos limitados. Nós não somos tão fortes. Diz o texto: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Nós cansamos, nós podemos cair, nós podemos ficar exaustos, nós podemos ficar cansados, nós podemos ficar fatigados. Mas o Senhor é o que nos fortalece. Sabe uma coisa que uma vez o pastor estava ministrando e ele falou algo interessante. Ele falou assim: olha, irmãos, Deus é um Deus de milagre. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de milagre. Mas é melhor a gente não precisar de milagre, fala a verdade. Amém ou não amém? Vamos dizer assim, vou colocar um exemplo. Deus é um Deus de milagre que pode curar qualquer enfermidade. Amém ou não amém? Deus pode curar ou não pode curar? Pode curar. Ele pode fazer milagres. Ele faz milagres. Mas é melhor não ficar doente. Ou você quer ficar doente só para passar pelo milagre? Quem quer ficar doente aqui para passar pelo milagre? Levanta a mão. Ninguém quer ficar doente. Então é melhor se cuidar. Não é verdade? É melhor se cuidar. É melhor a gente se preservar. É melhor a gente cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde. É melhor nós nos alimentarmos melhor. É melhor praticarmos algumas atividades físicas direcionadas para que nós tenhamos uma vida melhor e a gente não fique doente. Para que a gente não precise orar para Deus e falar assim: Senhor, estou doente, me cura. O Senhor vai curar, Ele pode curar se Ele quiser curar. Mas algumas vezes é porque foi o nosso descuido, foi a nossa mordomia com o nosso corpo que fez com que nós ficássemos doentes, né? Então é melhor não precisar da cura, do milagre. Sabe, irmãos, às vezes é melhor a coisa melhor que tem é a gente acreditar. É melhor acreditar e viver sendo fortalecido no Senhor todos os dias. É melhor se esforçar e esperar no Senhor, ter a sua esperança renovada todos os dias, para você não chegar a ficar no extremo. Sabe o que é o extremo que eu estou falando? Estou super cansado, eu estou super exausto, eu estou quase caindo, eu estou super fatigado. A gente também pode cuidar da nossa vida nesse sentido, porque a palavra de Deus diz, e o Senhor diz aqui, Ele fala assim: olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A gente não precisa ficar mal. A gente não precisa chegar nos extremos para poder ver Deus. A gente pode ver Deus todos os dias, continuamente, colocando as nossas vidas diante do altar para não passar por momentos de grandes apertos espirituais. Deus não quer que a gente fique ao extremo exausto. Ele não quer que a gente fique ao extremo a ponto de cairmos. Diz o texto que os moços, eles de exausto caem. Se chegou nessa condição, tudo bem. O Senhor vai levantar, Ele dá força. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você está super mal, está super cansadaço. Beleza, irmão? Olha para Deus, olha para Ele, porque é dele que vai vir a sua força. A tua força vai vir do Senhor. Olha para Ele que Ele te ajuda. Olha para Ele que Ele te esforça. Olha para Ele que Ele te sustenta com a sua destra fiel. E Ele é fiel. Mas Ele fala o seguinte, no texto seguinte, e no verso 31, Ele fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas.
A gente não pode esperar no Senhor somente quando a gente está malzão, como está um cansadaço, estou exausto, estou fatigadão. Cara, espera no Senhor agora, porque você não vai nem sentir força amanhã, fraqueza amanhã. Espera no Senhor agora, que você não vai ficar exausto não, porque o Senhor, Ele renova. Nós não precisamos ficar doentes se a gente se cuidar. A gente não fica doente se a gente se proteger, se cuidar bem da nossa vida. Nós falamos no domingo que uma das coisas mais importantes é que nós sejamos fortalecidos na fé. A nossa fé tem que estar fortalecida, não pode ficar fraca. Não é para ficar fraca a fé. A fé é para estar sempre forte. Você tem que manter ela firme. O que aconteceu no passado com alguns homens de Deus, irmãos, aconteceu só para nos ajudar e nos ensinar. Não é porque Elias entrou em depressão e foi para uma caverna e pediu a morte que a gente vai buscar essa depressão ou viver essa depressão. Vamos nos cuidar antes disso acontecer. Você não precisa chegar no extremo da depressão. É só confiar em Deus. E quando Deus chega lá para Elias, fala assim: Elias, você está pensando que você está sozinho? Ainda tem uma galera que me serve. Ainda tem um monte daqueles que não se prostraram diante de Baal, que não se prostraram a nenhum outro ídolo, a nenhum outro Deus. Você não é o único. Na realidade, Deus não afagou Elias. Deus deu uma bronca em Elias. Você está pensando que está sozinho? Ainda tem 1000 que não se prostraram. Aleluia. Tem 1000 que estão mais fortes do que você, Elias. Ele só estava preocupado com Elias. Deus estava preocupado com o homem que Ele amou. Deus está preocupado com a pessoa que Ele ama. Nós somos os amados do Senhor. Deus se preocupa conosco. Deus estava preocupado com Elias, porque Deus tinha uma obra espetacular na vida de Elias. E Elias estava ali, desistindo de tudo, pedindo a morte, deprimido. E Deus chega para ele e fala assim: cara, não acabou, eu te dou força. Eu vou mandar as aves te alimentar, eu vou te dar tudo. Mas eu é que te dou forças. Mas tem uma galera que não está como você, que permaneceu firme, não se prostraram, eles estão de pé. Então Deus não quer, irmãos, que nós cheguemos no limite da fraqueza, no limite da fadiga, a ponto de nós exaustos cairmos. Não, Deus fala assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças todos os dias. Deus quer usar você, porque Deus quer fortalecer você. Sabe por quê? Porque Ele tem uma obra que ainda não concluiu na sua vida, e Ele quer continuar, Ele quer completar, Ele quer terminar a obra que Ele um dia começou em você. Ele quer completar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que permanecer buscando ao Senhor. Eu tenho que renovar as minhas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque eles esperam no Senhor. A gente olha e vê deserto. A gente olha e vê pedra. A gente olha e vê espaços vazios. A gente olha e só vê terra. A gente olha e só vê sol. A gente olha e não vê nenhum lugarzinho para colocar a cabeça debaixo para proteger do sol, uma sombrinha. A gente olha e não está vendo plantação. A gente olha e não está vendo comida para comer. A gente não está vendo animais para, quem sabe, comer uma carne. A gente olha e não vê nada. E essa visão que nós temos, às vezes elas acabam interferindo na sua vida. Mas quando você espera no Senhor, quando você não olha para as circunstâncias e olha para Deus, você é direcionado por Deus.
Quando você não olha para as circunstâncias, para os problemas, e você olha para Deus, você vai ver, sabe o quê? O maná. No meio do deserto tem pão. Você sabe o que você vai ver? Que no meio do deserto Deus envia cordonizes, carne, proteína, comida, alimento, para você se alimentar. Para você ficar o quê? Forte. Porque você precisa de forças. Porque eu preciso de força. Porque a minha fé precisa ser fortalecida. Como é que eu vou alimentar a minha fé? De que maneira eu alimento a minha fé? Como é que eu dou forças para a minha fé? Sabe como é que eu alimento a minha fé, irmãos? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A esperança, ela vem quando eu ouço Deus falando que não me deixou sozinho. A esperança, a fé, ela vem quando ela se fortalece, quando Deus fala assim: eu não vou deixar você caído, eu te levanto, eu coloco você mais forte, eu fortaleço você, eu te levanto. No deserto, foi no deserto que Deus mandou água. Não tinha água no deserto. Não tem água no deserto, irmão. O deserto é lugar que não tem água, é árido, é seco. Ainda mais em Israel, é seco, 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 seco. Seco por seco, mas seco demais. O nosso Nordeste aqui fica no chinelo com a secura de lá de Israel, de um deserto. Porque aqui no nosso Nordeste ainda tem a caatinga. Não é, César? Tem a caatinga, aquelas plantas que ainda, mesmo debaixo de muito sol, ainda estão lá. Com pouquíssima água, mas está lá. Mas no deserto não tem caatinga, não. Não tem folha verde, não tem nada. Não tem água. Porque até no deserto o Senhor manda água. E aí faz brotar água da onde? Da rocha. O povo estava com sede. E aí Moisés está lá. E agora Deus, Pai. Filho, não se preocupa. Eu não vou deixar vocês morrerem de sede no deserto. Olha para o irmão que está perto de você e fala assim: olha, você não vai morrer de sede no deserto. Porque Deus faz brotar água da rocha. Qual a perspectiva? Onde a gente poderia esperar isso, cara? Onde é que a gente vai conseguir imaginar que da rocha ia brotar água? Irmão, isso é impossível. Mas é no impossível, no desfavorável, no adverso, é que Deus manifesta a sua graça. É quando não tem perspectiva. Cara, eu vou morrer de sede, eu vou morrer de fome. Não vai morrer nem de sede, nem vai morrer de fome. Porque eu vou dar água e vou dar comida. Então essa é a esperança. Eu preciso renovar. Eu preciso trazer de volta, Alex. Quero trazer à memória as coisas que me traz esperança. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Eu quero trazer a esperança, à memória, aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque a esperança em Deus, ela traz força. Ela renova. E ela não faz você ficar na tua capacidade. Porque Deus está falando aqui, olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele está falando para quem? Para homens. Pessoas como eu e como você, 2 braços, 2 pernas, 2 pés, 2 ouvidos, 2 olhos, 1 nariz, 1 boca. Ele está falando para homens,
está falando para mulheres, Ele está falando para um povo como nós. Tinha sangue na veia, o sangue era também vermelho. Mas Deus fala assim: olha, os que esperam no Senhor, aqueles que trazem à memória as coisas que vão produzir esperança, renovam as suas forças, mas não vão ter forças de homem, não vão viver numa capacidade natural, humana. Ele fala assim: vocês vão voar com asas como águias, vocês vão estar acima daquilo que nós como homens podemos experimentar. Você está entendendo? Que o que Deus quer fazer, e aqueles que esperam, não experimentam do normal, do natural, do comum. É algo sobrenatural, é além da média, é além da medida, é algo que não existe, é algo que nós não conseguimos entender, é algo que a gente só vamos conseguir ver quando os nossos olhos se abrirem, acontecerem e falar assim: como isso aconteceu? E aí Deus vai falar assim: foi isso que eu prometi para vocês, porque eu não falei para vocês que só ia dar força para vocês viverem, falei para vocês que ia dar força para vocês fazerem coisas sobrenaturais, porque o homem não voa. Porque nós não voamos, nós não temos essa condição, não tem pena aqui, é 2 braços, é fraquinho os braços. Mas os que esperam no Senhor, eles não somente experimentam uma renovação de forças físicas, naturais ao homem, mas fazem com que nós experimentemos algo sobrenatural. Ele faz com que nós experimentemos algo que nós não estamos acostumados a ver. Nós não estamos acostumados a voar. Nós não estamos acostumados a subir tão alto como as águias. Nós não estamos acostumados a correr de uma maneira que nós não nos cansamos. Porque a gente corre e cansa, mesmo no auge da nossa força. Você está bem preparado atleticamente, fisicamente, corre. Mas chega uma hora que você vai ter que parar, porque você cansa, cara. E você está bem na foto. Mas quem espera no Senhor experimenta algo sobrenatural, não se cansa. Aleluia. Experimentar algo sobrenatural, ele não consegue se cansar. Ele vai experimentar algo que está além do limite. Ele não vai experimentar cansaço, ele não vai experimentar fadiga. Por quê? Porque está esperando no Senhor. Irmão, mas esse texto não é para nós, quando nós estivermos mal, somente para nós buscarmos, olharmos Ele e falar assim: ah, Senhor, obrigado, porque é Tu que renova as minhas forças. Esse texto é para que eu viva todos os dias esperando no Senhor, porque todos os dias tem seus males, e todos os dias tem os seus cansaços, e todos os dias nós precisamos renovar as nossas forças, renovar a nossa fé, renovar as nossas vidas e experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Todos os dias Deus está disposto a fazer coisas sobrenaturais todos os dias da sua vida, meu irmão. Que glória, que milagre é esse? E Jesus andou 3 anos lá na Galileia, cumprindo o seu ministério. Inicia o seu ministério e fica 3 anos. Aonde ele ia, acontecia alguma coisa. A palavra de Deus diz que não daria para colocar nos livros tudo que o Senhor Jesus fez, irmãos. Então aqueles 3 anos, aqueles 3 anos, todos os dias teve os milagres, César. Os discípulos viram milagres todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus está querendo que você veja milagre todos os dias. Na sua casa, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, na sua família. Todos os dias Deus quer fazer milagres. Todos os dias. Pensa em milagre. Pensa em milagre, irmãos. Pensa em milagre. Todos os dias Deus quer fazer um milagre na sua vida. Todos os dias Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Todos os dias que você renovar as suas forças, a sua esperança, você vai ver milagres. E a gente vê milagres todos os dias. Amém ou não amém? Glória a Deus.
Deus tem algo a mais e Ele quer realizar algo a mais para nós. Ele quer fazer algo sobrenatural, muito maior. Mas cabe a nós, amados, agora ouvirmos a voz de Deus. Não sabe? E a palavra, esse início da frase fala assim: ué, você não sabe? A impressão que dá é que o ouvinte está malzão. Aquela pessoa a quem foi direcionada a palavra falou assim: tu tá mal, hein? Você não sabe? Você não percebeu ainda? A palavra, ela nos confronta. Como nós estamos? Como estamos levando a nossa vida? Ué, como é que você está? Está cansado? Ué, você não sabe? Não era para você estar cansado. Ah, está fatigado? Ué, você não sabe? O teu Deus é o meu Deus, você não sabe? Que o nosso Deus não se cansa nem se fadiga. E aqueles que esperam nele não ficam nesse estado. Mas quem sabe nós ficamos. Quem sabe a gente aceita isso. A gente aceita, Alex, a fadiga. A gente aceita o cansaço. E às vezes vivemos uma autocomiseração. Ai de mim, coitado de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não sabe que o teu Deus não se cansa porque você está cansado. Você não está esperando nele, não. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: você não sabe que ele não se fadiga porque você está fatigado. Mas a gente é humano. Mas Deus nos confronta para a gente acreditar, para a gente não aceitar. O problema, irmãos, não é se cansar, é aceitar o cansaço. O problema não é fadigar e ficar exausto a ponto de cair. É aceitar a queda. É aceitar a exaustão. É não lutar. O problema é aceitar a perda. O problema é aceitar que não está sentindo mais a Deus. Que não está sentindo o toque de Deus mais na sua vida, que não está sentindo mais o Espírito Santo. O problema é aceitar que não está mais sentindo nada. O problema é esse, queridos irmãos. Nós não podemos aceitar. Deus não te chamou para aceitar o mal que vem sobre a sua vida. Ele não te chamou para você aceitar a destruição. Ele não chamou. Eu não estou falando de você não querer algo e passar acima da vontade de Deus. Eu coloco. Deus não quer que você fique numa condição em que Ele já sumiu de você. Porque você pode perder tudo e continuar do lado de Deus. Amém ou não amém? Não aconteceu com Jó assim, irmãos? O que ele perdeu? Perdeu os filhos. Perdeu os amigos, perdeu toda a sua fortuna. Ele perdeu Deus de vista? Não, ele não perdeu Deus de vista. Ele viu Deus. E no finalzinho, ele já estava vendo Deus, mas no finalzinho, lá no último capítulo de Jó, ele chega assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu perdi tudo, mas eu te conhecia. Aleluia. Então o problema, irmãos, não é ficar cansado. O problema não é você ficar fadigado. O problema não é você ficar exausto. É você ceder a isso. Aceitar o cansaço e estou morrendo. Você está morrendo, mas você não sabe que o teu Deus é vida. Você não sabe que o teu Deus, Ele é vida. E que tem quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. Cadê a vida então? Talvez depois dessa palavra você vai ser testado e provado. Vai ser confrontado a enfrentar coisas. Enfrentar os seus cansaços de outra maneira.
não aceitando Ele e permanecendo na presença de Deus. Enfrentar a sua fadiga, enfrentar a sua exaustão, a queda, a falta de Deus, a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, porque muitos não estão mais sentindo Deus. Mas, irmão, se tem alguma coisa que você não pode ceder, é isso. Não retire, Senhor, o teu espírito de mim, disse o salmista. Não, eu estou sentindo vazio aqui dentro. Tem algo errado dentro de mim e não é culpa de ninguém. Eu não quero aceitar isso. Senhor, não retires o teu espírito de dentro de mim. Não aceita, irmão. Mas as pessoas estão aceitando. Aceitando como uma resposta, uma desculpa para as circunstâncias. E é isso justamente que o Senhor quer falar para nós. Que não é isso que Ele não quer nas nossas vidas. Porque os que esperam estão sempre fortes. Os que esperam estão voando com asas. Os que esperam estão numa altura tão grande que conseguem ver tudo de uma outra forma, de um outro prisma. Porque às vezes a gente vê, irmão, só no horizontal. Às vezes é necessário a gente olhar de lá de cima as coisas. Como Deus vê o que está acontecendo. Como Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar para você nessa noite. E eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. E eu peço, Espírito Santo de Deus, nos convença dos nossos próprios erros e pecados. Nos convença dos nossos próprios erros e delitos e falhas. Para que a gente ajuste. Nós ajustemos as coisas a ponto de nós vivermos aquilo que Deus quer. E eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse tempo em que nós estivemos aqui nessa noite. Nós viemos aqui para oferecer a Ti as nossas vidas. Nós não viemos aqui somente participar do culto. Nós não viemos aqui cumprir uma agenda. Nós viemos aqui para oferecer as nossas vidas no altar. Nós viemos aqui para sermos renovados e transformados pela Tua palavra, pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis que o Senhor já tem preparado para nós. Eu quero apresentar cada família, cada irmão aqui, Senhor. Todos os que estão aqui, eu quero colocá-los nas Tuas mãos. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe na vida deles, a ponto que eles Te esperem todos os dias. E esperem no Senhor todos os dias. Sabe para quê, Senhor? Para que eles sejam renovados no Senhor. As suas forças sejam renovadas no Senhor. A fé deles sejam renovadas no Senhor, para que eles possam ver, Senhor, coisas grandes, coisas que o Senhor tem preparado para nós, e que essa força, Senhor, essa graça, ela alcance o parente próximo, o filho que está na casa, o esposo, a esposa, alcance os primos, os tios, a família toda, Pai, a casa toda seja alcançada, os amigos do trabalho sejam alcançados, os colegas da vizinhança sejam alcançados, porque o Senhor quer aparecer, o Senhor quer ser notado através das nossas vidas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, forças sejam renovadas, não somente dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, mas de todos que vão ouvir esta palavra.
Que o Senhor possa renovar as forças, que o Senhor possa quebrar as barreiras, em nome de Jesus. Eles sejam renovados a ponto de saltarem as muralhas, de saltarem, Senhor, as muralhas, porque contigo, Senhor, é que nós vamos fazer as proezas. Nós queremos colocar a tua igreja nas tuas mãos e queremos repreender todo espírito, Pai, em nome de Jesus, de abatimento, de fadiga, de cansaço, de exaustão, de queda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque nós não fomos chamados para cair, nós não fomos chamados para vivermos exaustos, não fomos chamados para vivermos fadigados e cansados, mas muito pelo contrário. A tua proposta para aqueles que creem no Senhor é viverem uma vida, Senhor, que vão andar sem se fadigar, que vão correr sem se cansar, que vão ter suas forças renovadas, que vão subir com asas como águias e vão ter uma vida, Senhor, totalmente dependente do Senhor e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um aqui nessa noite, e de todos que ouvirem essa palavra. Eu te peço, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus.